ergue as suas mãos para o alto em sinal de rendição a Jesus. Ergue as mãos para o alto. Se renda na presença de Deus. Feche os seus olhos. Esquece quem está do seu lado. Nós vamos saudar Jesus de novo. E que quando você cantar isso com toda a sua força, canta com força, que o Senhor Jesus possa caminhar nesse lugar e receber a nossa saudação. Você quer isso? Então levante suas mãos e vamos saudar a presença de Deus. Ei, Jesus, saudai, Senhor. Solta a sua voz, Ele está nos ouvindo. Saudai, ei, Jesus, saudai o nosso Salvador. Saudai, ei, Jesus, saudai, Senhor da terra e céu. Saudai, ei, Jesus, saudai o nosso Salvador. Ah, Senhor, o Senhor é bem-vindo para caminhar entre nós. Prepara os nossos corações para receber a sua palavra. Que o Senhor possa receber essa adoração. Que o Senhor possa falar conosco hoje. Que o Senhor possa se aproximar de nós. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que nós possamos sair daqui mais obedientes ao Senhor, mais capacitados para viver os teus propósitos. Nós repreendemos tudo que não vem de Ti neste lugar e pedimos que o Senhor apareça, Deus, e fale conosco e seja inconfundível a Sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Ele merece, Ele é o Rei da Glória, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí, deixa eu ver. Dá um abraço quem está do seu lado, fala: que bom que você veio. Deus vai falar com você hoje, amém. Pode sentar. Que bênção estar aqui com você hoje. Para você que não me conhece, sou o pastor Tarek, sou pastor do Ministério de Adolescentes. Toda sexta-feira, 7h30, a gente tem culto dos adolescentes. Então, se você é adolescente, está perdido aqui, venha. Toda sexta-feira, centenas de adolescentes adorando a Jesus. Antes de começar a palavra, eu quero trazer um aviso importante que você já viu no News, mas eu vou falar de novo. Daqui um tempo vai ter o Descende. Quem vai no Descende aí? Deixa eu ver. Você vai lá? Vai ser bênção. São 5 estádios espalhados pelas 5 regiões do Brasil, orando, clamando por avivamento, clamando por arrependimento na nossa terra. Se você ainda não se inscreveu, entra ali no QR Code. Só que tem algo especial também. O Descende é dia 31, mas semana que vem a gente vai ter a Revival Week, a semana de avivamento, orando pelo Descende. E na sexta-feira vai ser aqui na nossa igreja, então venha sexta-feira celebrar. Vão ter várias igrejas aqui buscando ao Senhor com a gente, e também todos os dias vão ter cultos em outras igrejas da nossa cidade. Tá certo? Quem vai aparecer aí? Deixa eu ver. E foi muito devagar. Quem vai aparecer aí? Deixa eu ver. Amém, meu irmão, amém. Pega a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto você vai abrindo, eu quero relembrar você que no final do ano passado, nós temos pregado que Deus vai fazer algo novo na nossa igreja. O pastor Michel tem falado isso nos cultos de domingo. E nós cremos que uma grande colheita do Senhor está para acontecer neste ano aqui na nossa igreja. É claro que a nossa igreja sempre cresce muito, a nossa igreja é muito grande, mas é algo além, sobrenatural. É um movimento de salvação do Senhor que a liderança da nossa igreja entendeu que está prestes a acontecer.
e para isso nós precisamos nos preparar. E hoje a palavra que eu quero trazer aqui para você é para que você possa se preparar para o novo de Deus esse ano. Quem quer viver coisas novas de Deus aqui? Deixa eu ver. Quer viver coisas novas? Amém. Não só na nossa igreja, mas também na nossa vida. Como o Budal falou aqui no momento do dízimo, a gente no início do ano faz várias metas, várias coisas que a gente quer viver. E para isso a gente precisa ser capacitado pela graça de Deus. O título da mensagem de hoje é a graça capacitadora. É interessante que a gente, como igreja, muitas vezes limita o significado de graça. Você quer ver só? Você que já é da igreja aí, já fez discipulado, já se batizou. Se perguntassem para você o que é graça, o que você ia responder? Eu quero ouvir, vai. O que é graça? Favor imerecido. A gente limita a graça a isso. Isso já é maravilhoso. Se você não sabe do que eu estou falando, a palavra de Deus diz que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós merecíamos ir para a cruz, mas Jesus morreu a morte no nosso lugar. Ele nos substituiu, Ele sofreu pelos nossos pecados sem a gente merecer, e isso é graça, favor imerecido. Nós não merecíamos receber graça, amor de Deus, mas Deus foi gracioso e nos deu, e ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida nova aqui na terra e no céu. A manifestação da graça de Deus maior foi na cruz, como favor imerecido. Só que graça é muito mais do que isso. A graça como favor imerecido, ela age ali, bem no começo da conversão, quando você entende a obra da cruz. Só que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos nas escrituras mostram que a graça, ela não é só favor imerecido, ela é uma força capacitadora de Deus para que a gente viva os propósitos dele. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos ter a graça nos capacitando. Ela não é só perdão de pecados e só favor imerecido. Ela é mais do que isso, e nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje no texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisto que vocês creram. Pode parar aí. Esse texto, o alvo principal dele não é a graça. Mas por que você escolheu ele? Porque ali do versículo 9 até o versículo 11, o apóstolo Paulo faz uma pausa para falar sobre graça. Por quê? O que estava acontecendo? A igreja de Corinto tinham algumas pessoas que acreditavam que a ressurreição não existe, que Jesus não havia ressuscitado dos mortos. Então Paulo começa a defender a ressurreição de Jesus. Ele fala, olha, ele não apareceu só para os 12, ele apareceu para mais de 500 pessoas e várias delas estão vivas. Se você está duvidando do que a gente está pregando, vai lá falar com elas. E aí ele fala, e depois de aparecer para essas pessoas, ele apareceu a mim como um nascido fora de tempo. E aí ele fala, eu não merecia conhecer a Deus, eu persegui a igreja, eu persegui os crentes. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, morreu, eu estava segurando as roupas das pessoas que estavam matando ele.
Eu não merecia, mas na estrada de Damasco, pela graça de Deus, Deus apareceu para mim. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E se agora eu sou o que sou, é pela graça de Deus. E pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. O que o apóstolo começa falando é defendendo a ressurreição, mas depois ele fala: pela graça eu conheci a Cristo ressurreto, mas não parou aí. Pela graça eu ganhei uma nova identidade. Pela graça eu comecei a trabalhar para Deus, eu ganhei propósito. A primeira coisa que a gente aprende sobre a graça de Deus nesse texto e em vários outros textos da Bíblia que nós vamos ler, que falam sobre a graça capacitadora de Deus, é que a graça não é só favor imerecido, a graça é um estilo de vida. Paulo falou: pela graça eu sou o que sou. Ele está falando de identidade. Ele se tornou uma pessoa nova. E é interessante que em Romanos 8, 29, ele diz que nós fomos escolhidos por Deus para nos tornarmos parecidos com Jesus. E aí, Romanos, que é uma carta onde Paulo fala muito sobre a graça, diz que Deus nos escolheu para nos tornarmos parecidos com Jesus. E quando você vai ler nos evangelhos, em João capítulo 1 especialmente, a palavra de Deus diz que Jesus andou entre nós cheio de graça e verdade. Jesus não só derramou graça na cruz, ele era cheio de graça, ele é gracioso, é uma identidade. E se Deus quer que a gente se torne parecido com Jesus, ele também quer que a nossa identidade seja uma identidade graciosa. Vai além de favor imerecido, você se torna gracioso. E é interessante que não só isso, mas Paulo recebeu o propósito da graça, o propósito de Deus para a vida dele através da graça. E mais do que isso, Paulo fala que a graça nos capacita a obedecer mais a Deus. A graça, ela não só perdoa a gente quando a gente pecou, a graça nos capacita para não pecar. E às vezes a gente esquece disso. Tito capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui ele está falando de favor imerecido. Mas olha o versículo 12, ele fala: ela nos instrui, ou seja, a graça tem um poder de instrução, a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está aprofundando a graça. Ele está falando: olha, a graça não só perdoa depois que você peca, a graça te instrui, te capacita para viver uma vida justa e piedosa. E sabe, às vezes nós não vivemos o novo de Deus, porque nós estamos tentando viver as coisas de Deus, tentando obedecer a palavra de Deus, sem a graça de Deus. Porque a gente usa ela só depois que peca. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós podemos orar pedindo: Deus, derrama a graça sobre mim para que eu não peque. Derrama a graça sobre mim para que eu cumpra os seus propósitos na terra. Paulo diz: se eu sou o que sou, se eu sou esse missionário que vocês conhecem, é porque a graça me capacitou para isso. Você quer viver os propósitos de Deus para a sua vida? Você quer viver coisas novas esse ano? Você precisa pedir que Deus derrame graça sobre você e aprender a instrução que ela dá por meio do Espírito Santo. Só que muitas vezes a gente entende a graça de um jeito errado. Tem gente que, ao invés de ir para essa parte da instrução da graça, pega só a parte do favor imerecido e age com a graça como se ela fosse um cartão de crédito do mal. Você peca no crédito. Você já pecou no crédito? Antes de pecar, você sabe que você vai fazer besteira. O Espírito Santo está te tocando. Não faz isso. Você fala: depois eu peço perdão para Deus e Ele me perdoa. Quem já fez isso? Vamos confessar os pecados. Ah, vocês são tudo mentiroso. Quem já fez isso? Deixa eu ver. Esse é o cartão de crédito do mal. É a graça no crédito. Pior, tem gente que está pregando a graça do jeito errado. Gente com muito seguidor, falando: não,
A lei já passou, o Antigo Testamento já passou. Hoje nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos. Isso existe desde a época do apóstolo Paulo, e desde a época dele, ele já lutou contra isso. Em Romanos 6, capítulo 15, para responder essas pessoas que achavam que a graça de Deus era um cartão de crédito do mal, para fazer o que quiser, ele fala assim no versículo 15 do capítulo 6: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Tanto que ele disse para Tito: olha, a graça nos instrui a não pecar. Sabe, às vezes a gente não recebe a bênção de Deus porque a gente usa a graça do jeito errado. A gente torna a graça uma graça barata. É óbvio que toda vez que você pecar e se arrepender, Jesus vai te perdoar, Ele vai derramar favor imerecido, mas Ele quer derramar a graça na sua vida para que você não peque mais alguns pecados. Eu lembro quando eu tinha problema com pornografia, eu pecava muito no crédito. Antes de ver lá, o Espírito Santo me tocava: não faz isso, fuja da imoralidade sexual, um monte de versículo. Eu ia lá: mas depois Deus me perdoa. E quantos anos eu fiquei escravo do pecado, porque eu usava a graça desse jeito, quando Deus estava querendo: ei, usa a minha graça para não pecar mais. Usa a minha graça para cumprir a minha palavra. E é interessante esse negócio de que a gente se sente como vivesse sem lei. Mas não é bem assim. A Bíblia diz que Jesus anulou a parte da lei do Antigo Testamento que tem a ver com os ritos, que tem a ver com os sacrifícios, que tem a ver com o ofício sacerdotal. Hoje todos somos sacerdotes, foi isso que o Luiz pregou semana passada. Tem a ver com isso, mas ainda existe uma lei que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo fala disso algumas vezes. Ele fala em 1 Coríntios 9, versículo 21, para os que estão sem lei. Aqui ele estava falando do Antigo Testamento. Então eu vou só traduzir entre aspas para você não confundir. Para os que estão sem o Antigo Testamento, tornei-me sem o Antigo Testamento, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm o Antigo Testamento. O que Paulo estava dizendo é: nós estamos livres daqueles ritos, não precisamos, mas agora existe uma nova lei, a lei de Cristo. Não é mais a lei de Moisés, agora é a lei de Cristo. E Cristo, no Sermão do Monte, ele pega a lei de Moisés, em Mateus 5 até Mateus 7, e ele reinterpreta a lei. E é interessante que você vê que as coisas não ficam mais fáceis, porque tem muita gente que fala que a graça veio para acabar com a lei e a gente poder fazer o que a gente quiser. Não, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, está escrito na lei de Moisés para você não se deitar com a mulher do outro, mas eu digo a vocês que se você olhar a mulher do outro com desejo, você já adulterou. Jesus deixou um negócio mais difícil que Moisés. Moisés era só o ato, Jesus falou: se olhar já era, irmão. Só que aí você fala: nossa, mas como cumprir isso? É aí que entra a graça verdadeira de Deus. Ela nos capacita, como Paulo disse a Tito, para viver uma vida santa, justa e piedosa até a volta de Jesus. E foi interessante que teve um dia que Deus me visitou nesse pecado que eu citei da pornografia. Um dia Deus me visitou, eu ainda não entendia a graça desse jeito que eu estou explicando para você. Eu achava que era só favor imerecido, mas sem eu saber, Deus derramou graça sobre mim e me libertou. E foi tão bom, porque eu comecei a usar a graça de Deus do jeito certo. Não que esteja errado pedir perdão para Deus e Jesus derramar graça, isso é totalmente bíblico, mas eu estou dizendo do jeito certo, de ao invés de ficar pecando no crédito, eu aproveitar a graça de Deus para nem pecar, para ser capacitado à obediência. Sabe, o Senhor quer fazer isso na vida de alguns hoje. Talvez eu não cite o pecado que você está lutando contra, talvez seja a fofoca, talvez seja a maledicência, eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo e Ele quer te dar capacidade para vencer. Quanto querem vencer os seus pecados? Você quer vencer os seus pecados? Eu quero.
Receba a graça de Deus em nome de Jesus e se apropria dela, se exercita nela. Porque a graça não é só favor imerecido, ela é um estilo de vida. Tanto que Paulo, quando ele diz sobre o propósito dele, às vezes nós estamos procurando o nosso propósito na terra, e ele diz que a graça de Deus deu um propósito para ele. Em Efésios 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo estava falando que o propósito dele de pregar para os não-judeus, para as pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, foi dado por Deus através da graça. Às vezes nós queremos receber o nosso chamado e nós esquecemos de pedir graça para Deus e direcionamento, força capacitadora da graça. A graça nos capacita a cumprir os propósitos de Deus. Se nós queremos viver algo novo do Senhor, nós precisamos pedir mais graça. E não só o cartãozinho de crédito do mal, mas a graça que instrui. Amém? Segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina sobre a graça, em 1 Coríntios 15, está na outra metade do versículo. Na primeira ele fala sobre o estilo de vida da graça e sobre identidade. Olha só, vamos ler de novo o versículo 10. A Bíblia diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Até aí ele está falando de identidade. Mas olha só que interessante o que ele fala depois. Antes, trabalhei mais do que todos eles, estava se referindo aos apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A segunda coisa que Paulo está ensinando é que a graça de Deus nos capacita a fazer mais para Deus e mais para abençoar as pessoas. Nós podemos fazer mais pela graça. E é interessante esse versículo, porque quando você lê entendendo a graça apenas como favor imerecido e perdão de pecados, pode parecer que Paulo está numa falsa modéstia gospel. Porque ele começa falando: olha, Jesus ressuscitou, apareceu para um, apareceu para outro, apareceu para 500, e depois ele apareceu para mim, o menor dos menores, eu nem mereço ser chamado de apóstolo, mas a graça de Deus não foi inútil comigo, e hoje eu sou o que sou. Antes disso eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus. Parece que ele está se achando de uma maneira gospel, né? Tipo aquela pessoa que posta aquela foto nada a ver no Instagram e põe um versículo, né? E só que quando você vai estudar, Paulo não estava se achando de maneira gospel. Ele estava falando do outro propósito da graça. Ela nos capacita para fazer mais para Deus. Ele está falando sobre um aspecto da graça que tem a ver com uma interação entre Deus e o homem. Ali na cruz, a gente recebe um presente, a gente só precisa abrir os braços. Já tem uma parte nossa, mas é só abrir os braços e receber o presente de Deus. Mas depois que você recebe o presente, se converte, vive com Jesus, recebe o estilo de vida da graça, Jesus começa a pedir um pouco de esforço para você na graça. Tem um teólogo chamado Dallas Willard, que ele fala o seguinte: graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Repete comigo em voz alta, mas bem alta. Graça não é o oposto de esforço. É o oposto de mérito. Por quê? Porque tem outra coisa também que às vezes a gente esquece. É que por ser graça, então eu não preciso fazer nada. E nós gostamos disso porque nós somos uma geração sensível. A gente gosta da pregação, que não tem nada demais com ela, ela está correta, de que você não precisa fazer algo para Deus te amar. E é verdade, Deus te ama do jeito que você é. Só que a Bíblia diz que você não pode permanecer do jeito que você está. Jesus quer, por meio da graça, te transformar numa pessoa melhor. Jesus, quando viu a mulher pega em adultério, ele olhou para ela e falou: você está perdoada, favor imerecido. Agora vai e não peques mais, graça capacitadora para viver uma vida nova. Existe uma parte que demanda esforço de nós na graça, não mérito, esforço. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Olha, a cruz é pesada, exige esforço. Depois procura lá no ChatGPT quanto pesava a cruz de Jesus.
era pesada, exige esforço, exigiu tanto esforço que ele não conseguia carregar sozinho, chamaram outro para ajudar ele. Graça é o oposto de mérito, mas não é o oposto de esforço. E aí o que é interessante? Ai pastor, mas você está tornando a graça algo pesado. Não, pelo contrário, a graça te ajuda a pegar fardos pesados e torna eles leves. Quando Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando ele fala isso, ele estava falando, olha, venham comigo, que eu tenho graça o suficiente para dar para vocês, para tornar a palavra de Deus algo leve de ser seguido. Eu não sei se você já leu as cartas de João, as cartas finais, sempre tinha um versículo que me pegava, que ele falava assim, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Eu falei, que evangelho João vive, gente? É difícil demais, pô. Só que aí, João entendia algo que a gente esquece. A graça nos capacita de tal forma que obedecer a Deus se torna algo fácil, um fardo leve, um jugo suave. O esforço por si só, sem a graça de Deus, se torna egocentrismo. Se torna algo esgotante, você vai para o burnout, você quer fazer as coisas na sua força. A graça sem o nosso esforço se torna uma graça barata. Porque ela só serve para te perdoar e você não muda nada. Agora, a graça somada ao nosso esforço nos ajuda a falar igual Paulo. Eu trabalhei mais do que todos eles. Já estou vendo você chegando na empresa. Eu vou trabalhar mais que todos vocês. Sabe, Deus quer nos capacitar para fazer mais. Para a gente se esforçar na presença de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer, mas ela nos instrui a se fortificar na graça, a se esforçar, a se exercitar. Olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele está falando de uma interação entre Deus e o homem. Hebreus 4,16 diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus tem um trono cheio de graça, porque Ele está sentado ali pronto para derramar, mas nós temos que ter um esforço de ir até lá e pedir a graça, se ajoelhar diante dEle, pedir, Deus, derrama graça nesse momento de necessidade que eu estou passando. Exige um esforço. E é interessante que quando a gente começa a ter essa interação com a graça, nós começamos a receber as bênçãos dela que vão além do favor imerecido. Nós começamos a receber dons. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrega dons para nós por meio da graça. Olha só, Romanos 12, versículo 6. O apóstolo Paulo falando, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele está falando, você vai receber dons de Deus, mas você precisa exercer eles com dedicação. E sabe, muitas vezes nós recebemos os dons de Deus, e Deus quer nos usar para nós vivermos algo novo, pregarmos evangelho, vendo os nossos parentes se converter, os nossos amigos, ou vivendo coisas pessoais, especiais que Deus tem para nós, mas muitas vezes a gente recebe um dom de Deus e não se esforça para que ele se torne mais afiado. Então eu lembro que na minha adolescência, Deus já falou para mim, você recebeu o dom de pregar. Aqui a Bíblia está falando de profetizar. Você recebeu esse dom de profeta. Só que Deus teve que começar a me ensinar o exercício de como pregar melhor. Para as pessoas entenderem mais e se conectarem mais com Deus. Exige um esforço nosso. Nós temos que nos esforçar. E é interessante que depois que a gente começa a se esforçar, se fortificar na graça, começa a afiar os nossos dons, nós vamos sendo capacitados para exercer boas obras pela graça.
em Tito capítulo 2, no versículo 14, depois de falar que a graça nos instrui para termos uma vida santa, o apóstolo Paulo diz que Deus, por meio da sua graça, nos capacita para as boas obras, para fazer obras boas, para ajudar as pessoas ao nosso redor. Faz quanto tempo que eu e você não fazemos uma boa obra para alguém? E aqui ele não fala apenas uma ação social, mas uma ação social inclusa com o evangelho. Então, não só você dá um dinheiro para alguém que pede para você no semáforo, mas você dá uma comida, dá uma Bíblia, falar Deus te abençoe. O Senhor quer nos usar, quer nos capacitar para boas obras. Você quer viver coisas novas? Está na hora de pregar mais o evangelho. Sabe, porque às vezes a gente associa as coisas novas apenas às coisas terrenas que nós queremos. E não é errado pedir isso. Tudo bem você pedir um carro para Deus, amém? Os universitários aí, amém? Quem quer um carro aí, amém? A gente vai sortear um carro no final aí. Mas não tem problema você pedir um carro para Deus. Agora, Deus quer te dar mais do que isso. Ele quer que você construa um legado com a graça dele, um legado espiritual que dure eternamente. O apóstolo Paulo, quando ele fala de galardão, que é a recompensa que nós teremos de Deus no céu, ele fala, olha, cuide com como você edifica as obras que você faz na terra, para que quando ela passar pelo fogo, ela resista e você ganhe recompensas de Deus. A Bíblia fala que existe galardão, recompensa, quando nós somos exercitados na graça a tal ponto de ajudar as pessoas ao nosso redor, seja financeiramente, fisicamente, emocionalmente, mas principalmente para as coisas espirituais. E geralmente, eu não sei se você percebe, mas eu vejo muito pouco pastores falando sobre galardão, porque a gente gosta de justiça. Jesus morreu por todo mundo, portanto é todo mundo igual. Beleza, Jesus morreu por todo mundo, só que a recompensa que nós temos diante de Deus no céu vai ser bem diferente. Ou você acha que a nossa recompensa, que fica aí sentado, vegetando no Netflix, vai ser a mesma que o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho para todo mundo grego conhecido de navio? Não, Deus é justo. Tanto que na parábola dos talentos ele fala, a quem tem mais eu darei mais. A quem multiplicou mais eu vou dar mais. Eu vou tirar até do cara que usou mal o talento e vou dar para o que tem mais. Deus derrama mais para quem faz mais. Aí você fala, ai pastor, e o burnout? Eu estou cansado. Eu sou contra burnout, a Bíblia também é contra. Você não precisa fazer tudo sozinho. Moisés, quando estava chegando no burnout dele, conduzindo 2 milhões de pessoas, o sogro dele falou, ei, por que você não levanta outros líderes? Usa a graça que Deus te deu para ensinar outras pessoas a liderarem. Você não precisa liderar 2 milhões de pessoas sozinho. E sabe, às vezes a gente quer fazer mais coisas para Deus, mas a gente quer fazer tudo sozinho. Nem Paulo fazia tudo sozinho. Você já parou para reparar quantas pessoas Paulo agradece no fim das cartas? Ou você pula igual pula números? Cara, para ver o final de Romanos. Lembra que naquela época ele não digitava a carta. Não era fácil escrever uma carta. E ele gastou bastante coisa ali só agradecendo. Obrigado pela trifene, pela trifosa. Esses nomes bíblicos é maravilhoso, né? Mas ele está ali agradecendo, obrigado porque fulano de tal me ajudou, obrigado porque fulano de tal se arriscou pelo evangelho, obrigado porque o outro me recebeu quando eu estava precisando, muito obrigado, ele vai agradecendo. A graça de Deus começa a operar em nós de tal forma que a gente trabalha em conjunto com as pessoas do reino e começa a construir um legado grande para o reino de Deus. E é interessante que quanto mais você pensar na recompensa eterna, nas coisas do céu, mais Deus vai te abençoar na terra. Porque Ele vê que para você as bênçãos da terra são legais, mas não são o mais importante. E Ele sabe quando você está fazendo com a motivação errada. Mas Ele quer te capacitar para fazer mais, para viver mais. Você quer viver o novo de Deus? Faça boas obras esse ano.
Claro, com o coração no lugar certo. Jesus disse, se você for abençoar alguém, você não precisa sair contando para todo mundo. Vai lá e só abençoa a pessoa, mas faça mais para Deus. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos discipular mais, vamos cuidar de mais gente na célula. Sim, vamos ganhar mais gente para Jesus. Tem outros Paulos espalhados aí nos barzinhos aí, esperando você pregar. Nós precisamos se mexer. E no final dessa mensagem eu quero trazer a história de um homem chamado George Miller. Você já deve ter ouvido falar. Ele foi um grande avivalista e é muito bonita a história de vida dele, de como ele deixou a graça de Deus tomar conta dele de tal forma que ele fez coisas inimagináveis. Ele nasceu na Prússia em 1805 e se mudou para a Inglaterra. Ele chegou para a igreja dele e falou, eu não preciso mais de salário. A partir de agora eu não vou mais pedir ofertas. Eu vou transmitir todas as minhas necessidades apenas a Deus. Corajoso, viu? Corajoso. E sabe o que é interessante? Esse homem nunca teve uma dívida. E nunca precisou revelar suas necessidades financeiras para ninguém, exceto Deus. Ele só pedia as coisas para Deus. Ele fundou uma instituição de conhecimento bíblico e abriu vários orfanatos desse jeito, porque ele cria que a graça de Deus era o suficiente. Não é isso que Deus diz para Paulo? A minha graça para você é suficiente porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma graça capacitadora. E é interessante que certa manhã, George Miller estava com crianças em casa e as crianças do orfanato, e tinha acabado comida na despensa, e então ele pega as crianças e fala, vamos orar pelo alimento. Imagina você na ceia de Natal, estava reclamando do seu irmão que foi orar pela ceia e orou pelas crianças na África, né? Tem sempre um irmãozinho que na hora da refeição resolve orar o que ele nunca orou na vida. Mas, você imagina só, eles com o prato vazio, orando, Deus, obrigado por essa comida. E aí é interessante que quando eles terminam a oração, chega o padeiro e bate na porta e fala, olha, Deus me incomodou de madrugada para assar pão para vocês. Vocês querem pão? Ele vai lá e entrega pão para eles. Ele, claro, eu quero. Na hora que ele orou, ele terminou de orar, chegou o padeiro com pão. Depois vem e batem na porta de novo, é o leiteiro, ele estava com a carroça de leite, deu problema na carroça, o leite ia estragar, ele falou, olha, você quer dar o leite para as crianças? Esse homem, ele viveu a graça de Deus na prática. E eu vou contar para você o legado dele. Olha só que bonito tudo que Deus fez mediante a graça na vida do George Miller. Ele construiu 5 prédios em Bristol, na Inglaterra. Cuidou de 10.024 órfãos. Fundou 117 escolas. E distribuiu milhões de bíblias e folhetos. Ele gerou emprego para esses meninos também. Ele pregou o evangelho, cuidou deles, escolarizou e ainda preparou para o mercado de trabalho. Um cara que decidiu viver sem salário. No final da vida ele gerenciava o sustento de 2.000 órfãos, centenas de missionários e milhares de alunos, tudo através da oração e da administração fiel da graça de Deus. O galardão do George Miller é grande. Você quer viver coisas novas de Deus, receber recompensas do Senhor? Se exercita na graça, se esforça, vive um estilo de vida gracioso, seja parecido com Jesus, faça boas obras e usa a graça não só para pedir perdão, continua pedindo perdão que Deus vai derramar a graça, mas começa a usar a graça para não pecar, para ser instruído na santidade, na justiça e na piedade que o apóstolo Paulo falou. Sabe, daqui a um tempo nós vamos estar no Descende. E eles vão fazer, você sabe que eles vão fazer aquele negócio de pegar o tênis e ficar assim, ó. Uhul! Sabe? Quem sabe do que eu estou falando? Não estou falando sozinho, né? Tá bom. Você vai ser enviado.
mas você precisa se esforçar pela graça. Lembra? Vamos falar junto comigo? Graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Não adianta levantar o tênis e falar: Deus me envia para a África, você não lava nem a louça da tua casa, meu filho. Fortifica-te na graça. Amém? Fica de pé aí onde você está. Falou de lavar louça, o amém foi até mais fraco, né? Mas Deus mandou a graça da máquina de lavar louça portátil. Né, Luizinho? Ele me ensinou isso, é mais barato. Aí, ó, a graça de Deus te abençoando. Queria ter descoberto isso no início do casamento. Hoje nós vamos pedir para Deus derramar graça sobre nós. Graça capacitadora para se afastar do pecado. Graça capacitadora para viver os propósitos dele. Graça capacitadora para fazermos boas obras e recebermos recompensas de Deus. Amém? Então feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar junto com você. Eu vou fazer 2 apelos aqui. Primeiro é para você que já conhece a Jesus. Eu vou falar várias coisas. E se uma delas tiver a ver com você, eu quero que você venha aqui na frente orar. Você vai ter que se esforçar na graça. A primeira delas é se você está tendo dificuldade com um pecado. Que você luta. Já pecou muito no crédito também. Mas você não quer mais. Você quer que a graça te capacite não só para perdoar pecados, mas para não pecar mais. Eu quero orar por você. Hoje é um dia de liberdade aqui. Pessoas vão ser libertas de vícios antigos. Ou talvez você já passou dessa parte da vida cristã, já foi liberto dos vícios, mas você está precisando ser capacitado para a obra de Deus. Você quer se apresentar para Deus, você quer falar: Deus, eu quero fazer mais pela graça. Eu quero me inspirar em pessoas como Paulo, como George Miller. Eu quero receber um galardão maior. Eu quero me esforçar mais pelas coisas do alto do que pelas coisas da terra. Eu quero um estilo de vida gracioso. Se esses são alguns motivos que mexeram com você, vem aqui, vamos orar juntos. Eu vou descer aqui também, não tenha vergonha. Nós vamos cantar. E enquanto nós estivermos cantando, você vai entregando a sua vida para Deus e pedindo para Deus derramar a graça. Venha para frente aqui, não tenha vergonha. Você está lá na galeria, desce aí. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos pedir graça para vencer os nossos pecados. Vamos pedir graça para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Vamos pedir graça para fazermos boas obras. Vamos pedir graça para discipular mais, para cuidar mais, para fazer mais por Jesus. Enquanto nós oramos aqui na frente, se você não vier, adore a Deus no seu lugar. Eu tenho certeza que Deus falou algo para você, então responda. Agora é a hora do seu esforço. Nós não estamos num teatro, agora é a hora do seu esforço. Do seu esforço na graça. O que você vai responder para Deus hoje?
Vamos orar juntos por esse povo. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Estende a mão para cá. Vamos orar por esses irmãos que estão diante do trono da graça. Ah, Pai, nós estamos aqui na frente pedindo graça. Alguns estão pedindo graça para vencer alguns pecados. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso para nos perdoar, mas o Senhor é poderoso para nos libertar, para nos capacitar a viver uma vida santa. Em nome de Jesus, Senhor, que toda imoralidade sexual caia por terra agora. Em nome de Jesus, que toda fofoca, toda maledicência, todo palavrão, tudo aquilo que a tua palavra diz que é pecado, nós pedimos perdão, nós renunciamos e pedimos uma graça capacitadora que vai nos dar estratégias de viver uma maneira santa. Nos torna mais santos, mais justos, mais piedosos, nos torna mais parecidos contigo, Jesus. Mas eu também quero orar por aqueles que vieram pedir capacitação para os seus propósitos. Deus, tem pessoas aqui pedindo capacidade para pregar o Evangelho, capacidade para ser usado por Deus, capacidade para fazer boas obras, capacidade para receber as suas recompensas. Deus, que a primeira recompensa e a maior de todas seja a sua presença de maneira maravilhosa, de maneira forte, de maneira grande na vida de cada um de nós. Mas nós queremos pedir também recompensas eternas, um galardão no céu, Deus. Nós queremos mais de Ti e nós queremos fazer mais pelo Senhor. Que esse ano, Deus, o Senhor derrame grandes coisas entre nós, que o Senhor derrame uma grande colheita nessa igreja e que o Senhor nos capacite para, assim como o apóstolo Paulo, trabalhar mais do que todos os outros pela graça de Deus e abençoar o Seu reino. É assim que nós oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, bem alto, mais alto, Ele merece. Aleluia. Eu vou pedir, continua no lugar aí onde você está, para a gente não fazer muita movimentação, que agora tem o segundo momento aqui, que para mim é o mais importante de todos, que é para você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Talvez você veio pela primeira vez hoje aqui na igreja, seu amigo te trouxe, e você falou, quem sabe na igreja Jesus não vai consertar a minha vida. Você veio para o lugar certo. Aqui nós oramos e Deus pedimos graça para você. Eu vou pedir, não se movimenta, fica aí no seu lugar. Quem está aqui na frente, continua aqui, não tem problema. Mas tem pessoas aqui que precisam entregar a vida para Jesus, que estão vivendo uma vida toda bagunçada. Eu lembro que quando eu me converti, eu vivia do jeito que eu queria, eu fazia o que eu queria, como eu queria, com quem eu queria, e eu achava que isso era liberdade, mas na verdade eu estava preso, eu era escravo dos meus desejos, e isso não é liberdade. Liberdade é quando conseguem me oferecer alguma coisa que vai me fazer mal, ou vai fazer bem na hora, mas depois vai me gerar um vício. E liberdade é poder dizer não para isso. Essa é a liberdade que Jesus traz para nós. Ele nos traz domínio próprio. E tem gente aqui precisando de domínio próprio, precisando da presença de Deus. E sabe, a palavra de Deus diz que nós pecamos. A palavra de Deus diz que nós nos afastamos de Jesus. Nós queremos viver a vida do nosso jeito, e a Bíblia chama isso de pecado, porque se Deus é a fonte da vida, quando eu viro as costas para Ele, só me sobra morte, só me sobra pecado, só me sobra miséria. E tem pessoas aqui que estão vivendo uma miséria espiritual, que estão mortos em pecados. Mas como nós cantamos, nós temos uma boa notícia: Jesus morreu na cruz do seu lugar, para te dar vida nova, para limpar a sua ficha, para você se tornar uma nova pessoa, para você ter uma página em branco na presença de Deus, onde Deus vai começar a escrever a sua história. E não só isso, Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele disse que aqueles que crerem nele ressuscitarão para uma vida nova aqui na terra e para uma vida nova no céu.
E se você quer receber essa vida nova, esse perdão de pecados, eu quero orar junto com você. Não tenha vergonha, porque a maioria de nós já tomamos essa decisão. E se você não tomar essa decisão na igreja, não é lá fora que você vai tomar. Então se esforça hoje para receber a graça de Deus. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto. Se você quer entregar a vida para Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem gente lá na galeria. Deus está te chamando para uma vida nova. Levanta sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe. Tem gente, tem mais. Se você quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Eu vou pedir, vai mais devagar aí, banda, por favor. O que está acontecendo aqui é muito importante. Tem pessoas aqui que precisam ter um encontro com Jesus, mas a vergonha, o medo não está deixando. Se você quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você. Deus tem mais para a sua vida. Levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu vou pedir um passo de fé para você que já levantou a mão. Eu sei que tem gente que vai levantar a mão ainda. E eu não estou preocupado se vai ter mais ou menos gente. Eu estou preocupado que tem pessoas aqui que precisam de Jesus. E Jesus está dando uma chance hoje de você mudar de vida. Mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou muçulmano, Não importa, irmão. Jesus falou com você, o seu coração ardeu. Responda. Responda. Eu vou pedir para você que já ergueu a mão, vem aqui pertinho de mim. Eu vi aqui essa moça, vem cá pertinho. Eu vi gente fora, sai do seu lugar, vem aqui orar. Enquanto esse povo vai vindo, bate palma para esse povo, por favor. Isso, você ergueu sua mão. Isso, vem aqui na frente. Eu vi esse piazinho aqui, coisa boa. Vem cá, bate aqui, menino. Isso, vem cá, tem mais gente. Tem mais, aplaude, vai, pro povo vir, venha. Eu vi gente nos lugares aí, venha, eu quero orar com você. Chama um amigo do lado, venha. Isso, venha menina, vamos. Isso. Se você quer entregar a vida para Jesus, amém, que bênção. Venha. Pode vir pertinho, eu só sou careca e feio, mas eu não mordo não, vem. Isso. Glória a Deus. Nunca aplaudiu tanto, né? Quando é Atlético, você aplaude, né? Tem que aplaudir para Jesus. Vamos orar aqui. Que bênção que vocês entregaram a vida de vocês para Jesus. Se você ainda não criou coragem, vem, que eu estou demorando por causa de você. Mas hoje você vai fazer uma oração entregando a sua vida, pedindo para Jesus te dar uma vida nova. E essa oração é o início de algo. Você está começando. Você não vai sair daqui falando, pronto, terminou, é isso aí. Não, você está começando. A gente vai orar com você. Depois os nossos líderes aqui vão pegar o nome de vocês. A gente vai mandar mensagem durante a semana, porque você precisa conhecer mais de Jesus. A vida com Jesus é uma caminhada. Tá certo? Então, vamos orar? Quem já é crente em Jesus, estende a mão para cá, vamos orar por esse povo. E você que veio aqui na frente entregar a vida para Jesus, eu quero que você ore assim comigo, repete comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de viver a vida do meu jeito. Agora eu quero viver a vida do seu jeito. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas bem forte pela vida desse povo. Os nossos líderes, venham até eles aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você.
E que o amor de Deus, do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito sejam com você nessa semana. Dá mais um abraço quem está do seu lado. Fala, que bom que você veio, nós vamos adorar a Deus. E aí você está liberado para ir para sua casa. Deus te abençoe.